E olha só, Brasil, quando a gente pensa que já viu de tudo e que não dá para vir mais nada ali de Brasília, de Lula, dos ministros do STF, chega mais uma bomba aqui para nós. Vocês vão ver agora a nova estratégia do STF e dos ministros ali, amigos de Lula, contra a reação dos Estados Unidos. Olha só o que eles pretendem fazer para se livrar aí desses processos, dessas denúncias que vêm lá dos Estados Unidos e vai sobrar para o povo brasileiro. Mas olha que absurdo, pessoal. Dá para entender que agora eles partiram para o tudo ou nada e estão realmente apavorados. Confira o que vai trazer agora o promotor de justiça Deltan Dallagnol, aquele mesmo que colocou o Lula na cadeia juntamente com Sérgio Moro. Depois ele foi eleito deputado federal, mas a justiça não gostou e tirou ali o mandato dele. E agora ele fez mesmo uma iniciativa de se voltar contra todos os abusos ali do STF e vai mostrar isso aqui agora. Olha que absurdo que eles estão planejando para poder se safar e se livrar dessas acusações contra eles. Com a palavra agora o Deltan Dallagnol. Veja esse vídeo, dá um like no vídeo, pessoal, se inscreva aqui no canal. Vamos para essa matéria, voltamos logo em seguida. Você vai se surpreender com a estratégia nova do STF para reagir contra a ofensiva que os Estados Unidos estão fazendo contra a censura e os abusos do ministro Alexandre de Moraes. Nesse vídeo eu vou te contar 3 coisas. Primeiro, o que o STF fez até agora para reagir à ofensiva americana contra os abusos e a censura do Moraes. Em segundo lugar, eu vou te mostrar o desespero da esquerda revelado por suas reações. E em terceiro lugar, você vai se surpreender com o que o STF decidiu fazer agora que ele viu que ele está sem saída. Qual que é essa nova estratégia então que o STF vai adotar a partir de agora para reagir às ações americanas? Vamos lá que nesse vídeo você vai se divertir, você vai amar, porque eu vou te mostrar muita coisa. E eu vou começar resumindo para você o que aconteceu nessa semana, para você se situar, porque aconteceu muita coisa explosiva que vai nos ajudar muito a conter os abusos do STF. Essa semana começou quente, com o avanço de um pacote de 3 medidas dos Estados Unidos contra os abusos do STF, que incluíam um pedido de sanções econômicas contra Moraes, a visita de senadores americanos ao Brasil e a votação de um projeto para caçar o visto do Moraes, para ele não entrar lá nos Estados Unidos. O vídeo sobre isso aqui no canal, você vê aí na tela, esse vídeo chegou a quase 1 milhão de views. E se você não viu, você tem que ver, vou deixar para você na tela e também na descrição aqui no final. Me conta aí nos comentários se você já viu esse vídeo, para eu ver quantos de vocês estão acompanhando aqui o canal. Aí no mesmo dia, na terça-feira, aconteceu algo bombástico. Uma juíza da Flórida disse que a Rumble e a Trump Media, uma empresa do próprio presidente Trump, não precisam obedecer à ordem do ministro Alexandre de Moraes, que elas consideram censura. Uma ordem ilegal, abusiva, a juíza disse não vale aqui dentro dos Estados Unidos. E aí, como eu mostrei para você aqui no canal, a Daniela Lima, ela divulgou isso como se fosse uma vitória do Moraes. Gente, isso aqui foi ridículo, foi vergonhoso. O enquadramento que ela deu é pura desinformação, como eu provei por A mais B aqui no canal. Aí, como a gente tinha avisado, o caldo engrossou. E na quarta-feira, olha aí o que aconteceu. A Comissão Judiciária da Câmara dos Estados Unidos aprovou o projeto para caçar o visto de Moraes, que depois dessa aprovação foi agora enviado esse projeto para o plenário, onde existe em tese uma maioria para aprovação, como eu mostrei também aqui no canal. E em seguida vai para a mesa do Trump, para a sanção presidencial e para valer. Aí, na tarde da mesma quarta-feira dessa semana, veio mais uma notícia bombástica, inesperada que está aí, que foi a nota da Secretaria de Estado americana, que é o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, que foi replicada essa nota pela Embaixada Americana no Brasil com um recado direto e explícito para o Brasil. Foi uma nota muito dura, puxando a orelha do Brasil e dizendo que censurar americanos que vivem nos Estados Unidos é incompatível com valores democráticos e com a liberdade de expressão. Os Estados Unidos ainda cobraram respeito à soberania daquele país, os Estados Unidos, que foi violada porque o Moraes quer ser xerife do mundo e quer impor suas decisões, até mesmo lá nos Estados Unidos, para uma empresa americana sobre perfis e posts de pessoas que moram no exterior, como o Alan dos Santos, pretendendo então realizar um banimento global de certas pessoas, o que é surreal. Gente, aí os ministros do STF ficaram atordoados. Foi um barata voa diante disso aqui. Eles que faziam piada sobre a vitória do Trump, olha aí, ó, piada sobre a vitória do Trump. Eles que brincavam sobre a possibilidade de cassação dos seus vistos no ano passado,
Os mesmos ministros, agora eles ficaram preocupados. Bateu desespero neles. E a porta-voz oficial do STF, quem é? A porta-voz oficial do STF. Eu não estou me referindo aqui à assessoria de imprensa do STF, mas sim a ela, Daniela Lima, é claro. Ela apareceu e neste vídeo aqui, ela disse que os ministros estavam preocupados e ela esboçou a primeira reação, a primeira estratégia de reação dos ministros, que foi simplesmente surreal, inacreditável, é de rir. Os ministros ficaram pensando como que eles podiam usar força, como eles podiam mostrar força e atingir interesses dos Estados Unidos. E, ridiculamente, eles insinuaram por meio da sua porta-voz que as medidas dos Estados Unidos poderiam impactar os processos de extradição de bandidos que foram feitos pelos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos pedem extradição de bandidos que estão aqui no Brasil para eles prenderem, para levar para os Estados Unidos e manter nas prisões lá. E aí os ministros insinuaram que as medidas americanas poderiam impactar os processos de extradição. Gente, aí eles chegaram ao cúmulo do ridículo. Por quê, Deltan? Primeiro porque os Estados Unidos vão dar de ombros para isso. Esse não é um instrumento verdadeiro de pressão. Eles vão dizer, tá bom, vocês querem ficar com bandido aí no Brasil? Então pode ficar. Tem muito bandido aí já mesmo no comando do país, né? Fiquem aí com mais um aí. Segundo, que o STF não pode interferir nos processos de extradição, porque diferente de políticos, em tese, os ministros têm que seguir a lei. Então eles não têm margem de liberdade para não extraditar ou para decidir diferente do que a lei diz. Ah, Deltan, mas eles fazem. Realmente, aí você tá certo, você me pegou. Eles fazem mesmo. É um absurdo. E é igualmente absurdo eles ameaçarem fazer algo ilegal. Só que fica ridículo quando isso não tem efeito nenhum para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão dar de ombro por isso aí. Aí nesse barata voa, gente, atordoados, eles passaram a pedir que o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Interiores brasileiro, que cuida da relação do Brasil com outros países, respondesse à embaixada americana de modo duro. Veja aí na tela, então, a Daniela Lima dizendo que os ministros cobraram uma reação diplomática a respeito. Tá aqui, ó. Integrantes da corte passaram a cobrar uma ação diplomática formal a respeito. Essa foi a segunda estratégia do STF. Depois de insinuar sobre os processos de extradição, eles também cobraram uma resposta dura do Itamaraty. E aí, pressionado pelo STF e pelo governo, o chanceler brasileiro Mauro Vieira, ele tentou desesperadamente conversar com Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano, que é o departamento que cuida das relações internacionais lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Ele foi solenemente ignorado. Segundo o jornalista da CNN, secretário de Estado Marco Rubio não atende às ligações do chanceler brasileiro, o Mauro Vieira. O Marco Rubio, gente, ele já tinha inclusive pedido sanções contra o ministro Alexandre de Moraes no passado, quando o Marco Rubio era parlamentar. Agora foi chamado por Trump para ser secretário de Estado, que é quem decide aplicar sanções para Moraes. Então, o Marco Rubio ele nem atendeu às ligações do governo Lula, para vocês terem ideia do que está acontecendo. Você está gostando dessa história aí? Se você está gostando, ela não acabou ainda, vai vir mais coisa legal. Mas se está gostando, deixa o seu like para você receber mais conteúdo desse tipo. Aciona aí o sininho das notificações aqui embaixo para você não perder novos conteúdos, porque eu cobri tudo isso em vídeos nessa semana, para você não perder nada importante aqui do canal. E mais, quando você curte, você ajuda a voz da nossa indignação contra os abusos dos poderosos chegar ainda mais longe. E aí vem a segunda estratégia, então, aí do STF de reação, a reação diplomática. E essa estratégia deu ruim, mas sem desistir, eles cobraram uma resposta escrita, uma nota do Itamaraty. E aí vem uma nota ridícula, risível, que eu destruí num vídeo também aqui no canal. E essa nota dizia que o Brasil rejeita a politização das decisões judiciais. O que só pode ser uma piada, porque o STF vive disso, de politizar decisões judiciais. Um ex-embaixador brasileiro, gente, especialista no assunto, o Rubens Barbosa, ele criticou duramente essa nota brasileira, dizendo que quem politizou o assunto, na verdade, não foi os Estados Unidos. Quem politizou o assunto foi o Brasil. E mais, ele disse ainda que o Itamaraty jamais faria uma nota desse tipo. Jamais, aí, ó, Itamaraty jamais faria uma nota desse tipo. Mas como assim que o Itamaraty fez? Como assim? Adivinhe, gente. Eu vou mostrar para você como assim que o Itamaraty fez uma nota dessas. Tá aí, ó. Olha aí na tela. Como que o Itamaraty fez uma nota dessas. Adivinhe.
O Moraes interferiu diretamente nos termos da nota. Ele interferiu no conteúdo da nota. É mais uma vez um governo Lula em lua de mel com o STF. Não é fofo isso, gente? Mais uma vez o STF fazendo função política, agora uma função política de relações exteriores. Olhem o grau de desespero do STF. E eu ainda vou te mostrar a nova estratégia do STF, mas agora, antes disso, eu vou te dizer que nesse meio tempo a esquerda surtou. O deputado sindicalista Paulinho da Força, também conhecido como Boa Vista nas planilhas da Odebrecht, ele propôs um projeto de lei. Um projeto de lei para impedir estrangeiros que atentem contra as instituições do Brasil, impedirem ele de entrar no Brasil. E ele fez isso mirando as autoridades americanas. Eu fico me perguntando quantas vezes será que o Marco Rubio, o secretário de Estado americano, ele veio ao Brasil? Provavelmente nenhuma. Já o Moraes não ia aos Estados Unidos? Aí isso sim, já aconteceu dele ir para os Estados Unidos várias vezes. Lembra daqueles episódios dos famosos eventos internacionais aos quais os ministros do STF viviam lá batendo cartão, comparecendo, pagos por não sei sabe quem, com várias pessoas investigadas, aí como aqueles eventos do Gilmar Palusa em Portugal. Então, eles vão direto para os Estados Unidos. Agora, os ministros americanos vindo ao Brasil, olha, bem mais difícil. E aí, em desespero, o PT quer agora até abrir mão da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, tudo para evitar que o Eduardo Bolsonaro assuma a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Por quê? Porque eles viram o impacto que ele está tendo na articulação com os Estados Unidos e que ele está colocando o STF nas cordas. Gente, para o PT abrir mão da Comissão de Educação, que ele quer usar para enfiar a goela abaixo das nossas crianças, aquela ideologia deles, é porque a coisa tá feia. Ou melhor, a coisa tá bonita pra gente, né? Tá dando certo. E depois a gente vê toda essa reação atordoada da esquerda, as primeiras reações atordoadas do STF, vão voltar então para o STF. A gente já viu duas estratégias, a questão das extradições e a situação diplomática. E vem comigo agora para você conhecer a terceira estratégia do STF, divulgada ontem, e por favor vai curtindo o vídeo aí. Olha aí então na tela a coluna da Bela Megari. A estratégia do STF para lidar com a investida dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Qual será essa estratégia? Gente, será que vem aí uma bala de prata por aí? Será que os ministros têm uma carta na manga? Vamos dar uma olhadinha? Ministros do STF defendem que os magistrados não entrem em rota de colisão com o governo dos Estados Unidos ou com parlamentares trumpistas. Olha aqui, gente, você já começa a desconfiar, né? Como assim não entrar em colisão? Não foram eles que pressionaram por uma nota do Itamaraty? Segue aqui comigo, ó. A corte não deve fazer rumor diante de manifestações como aquela publicada na quarta-feira pelo governo Trump, com críticas às decisões da justiça brasileira e uma indireta a Moraes. A avaliação é que a resposta dada pelo Itamaraty ocorreu na esfera correta. Esfera correta? Com eles interferindo na nota, no conteúdo da nota? Eu sei. E nessa mesma nota, os ministros foram enfáticos em dizer que as pressões, nessa mesma nota da imprensa, que está nessa mesma matéria aqui, os ministros falaram para a jornalista, foram enfáticos em dizer que as pressões externas não vão surtir efeito sobre o Supremo Tribunal Federal. Gente, eles estão dizendo isso, mas já está surtindo efeito. É só ver o barata voa que foi nessa semana. É só ver a preocupação deles. É só ver a busca desesperada por reações, por uma reação do Itamaraty, Mauro Vieira ligando e dando com cara na porta lá nos Estados Unidos. Você entendeu, então, qual que é a nova estratégia? Qual é a nova estratégia? Gente, a nova estratégia é que eles não têm estratégia. A conclusão surpreendente é que não existe uma estratégia. Eles estão completamente perdidos. Eles perderam o rumo. Eles estão com as mãos vazias. A caneta do Moraes não tem tinta nos Estados Unidos. Não vale para os Estados Unidos. Ela não é mais forte também do que a caneta do Trump. Aí agora eles estão fingindo de... Não é comigo. Não é comigo. Estão fingindo de morto. Como se não fosse afetar eles em nada. Como se eles não estivessem... Como se eles estivessem plenos, acima de tudo isso, acima da carne seca, acima do bem e do mal. Chega a ser cômico de ver. Depois da ideia maluca de interferir nessas tradições, depois de dar com a cara na porta no secretário de Estado do Marco Rubio dos Estados Unidos, que nem atendeu o chanceler brasileiro, a estratégia nova agora é não fazer nada. Por quê? Porque não tem nada que eles possam fazer.
Tem uma famosa citação atribuída a Ayn Rand, mas que se discute se seria dela ou não, mas a citação é muito boa, então eu vou dizer aqui para vocês qual que é. É a seguinte: você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências da realidade. O STF pode decidir fazer de conta, fingir que os Estados Unidos não existem, mas quando vierem as consequências, as punições por seus abusos, aí não vai ter como ignorar. E o STF sabe disso, por isso que eles vão medir as suas ações. Conta aí pra mim o que você acha disso tudo, se você concorda também. Já tem o seu mote para a campanha em 2026, né? Em 2022 o brasileiro vai voltar a comer picanha. Em 2026 o brasileiro vai voltar a comer ovo e tomar café, que nesse governo ultimamente já não consegue mais. A aprovação e a desaprovação do governo, obviamente, tem um fundo muito claro. É a desconexão completa da ideia do governo que está tudo bem e da percepção clara da população de que está tudo horrível. De que a vida do brasileiro está cada vez mais difícil. O brasileiro precisa trabalhar mais para comprar cada vez menos. Causado por um processo inflacionário que o governo do PT está pouco se lixando, não tem preocupação com isso, até mais. Precisa do processo inflacionário para poder pagar as contas, para poder fechar o caixa. Também há uma percepção da população de que este governo federal é absolutamente amador. A praga de gafanhotos, que simplesmente passa pela economia brasileira, destruindo todos os seus pilares. No aniversário de 45 anos do PT, o presidente Lula disse que a extrema-direita, no caso, qualquer brasileiro que tenha um mínimo de senso crítico do que é certo e o que é errado, de que a extrema-direita tinha transformado a Petrobras num símbolo de corrupção. O que, obviamente, não fomos nós, foi o PT que loteou a estatal e saqueou ela de todas as formas em todos os departamentos. Poucos dias depois dessa fala, a Petrobras anunciou o resultado do quarto trimestre do ano passado. 17 bilhões de prejuízo. Vocês terem uma noção da magnitude, sabem quantas empresas faturaram 17 bilhões no quarto trimestre de 2024? Apenas 11. Esse é o tamanho do prejuízo da Petrobras. Grande parte desse prejuízo causada pela desvalorização cambial, cujo responsável direto foi o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Falas estramelhadas, esta ideia de que você não precisa prestar nenhuma conta ao mercado. O próprio ministro Luiz Marinho ontem disse que o mercado é nervosinho. Esta visão do governo foi colocada no mercado, foi colocada nos discursos e o resultado prático foi que o dólar disparou. E isso impactou os resultados da Petrobras. Estas são algumas das razões pelo qual a popularidade do governo, que está em 24%, só vai cair. Aliás, se nós pensarmos que quem aprova esse governo é petista, a rejeição do presidente Lula fora da bolha é de 100%. Os 24% são petistas que gostam desse governo. 100% de quem não é petista no Brasil acha esse governo ruim ou péssimo, o que é um fato observável. As estatais, quando era no governo Bolsonaro, serviam para financiar programas sociais. No governo Lula, serve para financiar o bolso dos amigos. E outro detalhe que leva o brasileiro médio a entender de maneira clara que o Brasil é um lugar muito pior para se viver sob esse governo, é essa tabelinha do governo com a STF, com a Suprema Corte. Olha que ponto chegamos, esses que se referem ao Brasil como um país que não tem democracia, um país que não tem liberdade, esses que tentam uma intervenção dos Estados Unidos sobre as nossas instituições. Explicar para a deputada Sofia Cavedon o que está acontecendo. O Rumble entrou com um processo nos Estados Unidos para não precisar cumprir ordens de Alexandre de Moraes. Todas as redes sociais, todas, receberam ordens de Alexandre de Moraes para banir perfis globalmente, sob pena de não fazendo no mundo serem multadas no Brasil. E o Rumble disse, isto viola a soberania americana, porque quem vive nos Estados Unidos está sob o guarda-chuva da maior Constituição que este mundo já viu, a Constituição americana. Este é o processo do Rumble. O que está sendo aprovado numa comissão, que é uma espécie de CCJ deles lá, é de que censores, ou qualquer um que tenha censurado um americano em qualquer lugar do mundo, terá seu visto cassado e não poderá botar os pés nos Estados Unidos. O que me parece ser o caso do ministro Alexandre de Moraes. Ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados, ainda tem que passar pelo Senado, mas já é um aviso para os censores brasileiros, protegidos pelo governo do presidente Lula, protegidos e aprovados apenas por 24% dos brasileiros, de que acabou esta onda de ficar multando empresas e criminalizando a liberdade de expressão. Isto acabou. O chicote, deputado, mudou de mãos. A União Europeia já recuou na tentativa de regulação de redes sociais. O Brasil está sozinho nessa. Os seus censores e o seu presidente que odeia a liberdade individual, odeia a liberdade de expressão, odeia a liberdade de empreender, odeia qualquer coisa que dê autonomia ao indivíduo, um partido autoritário, que gosta de ver as pessoas presas num cercadinho independente do Estado, esses aí têm que entender que o mundo mudou de rumo. Agora vem o mais grave. Um departamento do Departamento de Estado escreveu o seguinte: o respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil, bloquearam o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos, que é o que fizeram, por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem, é incompatível com os valores democráticos das democracias liberais, não da democracia defendida pelo PT. A democracia defendida pelo PT é a democracia que caça opositores. É a democracia que, se eu não gosto, se eu não concordo, põe na cadeia ou exclui de rede social. Esta é a democracia deles. E eles usam o aparato estatal para fazer isto, o tempo todo. Só isto. Não era o Departamento de
Estado. Era um departamento do Departamento de Estado. Quem respondeu a nota? O Itamaraty, que existe para falar sobre a posição oficial do governo brasileiro. O Itamaraty respondeu em nome do governo brasileiro a uma declaração que não tem nenhuma ofensa. Nada. Trouxe ao Brasil e trouxe ao governo um problema grave. Pressionados pelo STF, que exigia do Itamaraty um posicionamento contra a reação americana, a violação da sua soberania, quando um ministro qualquer do Supremo Tribunal Federal do Brasil resolve censurar cidadãos americanos. Censura cidadãos americanos e impõe multas a empresas americanas quando desobedecem às suas ordens ilegais. Se o Brasil não é mais a terra da lei, os Estados Unidos continuam sendo a terra da lei. O presidente Lula, nas vésperas da eleição nos Estados Unidos, disse que a volta de Trump ao poder era a volta do neofascismo, do neonazismo. Naquela micareta dos 45 anos do PT, aonde o presidente Lula elogiou e fez homenagens a José Dirceu, Delúbio Soares e João Bacarinato, os três atores que raparam a Petrobras, os instrumentos que levaram ao maior roubo que esse Brasil já viu. Nesta festa, nesta micareta, o presidente Lula, sem ter sido agredido, disse que Trump não era o xerife do mundo. Vocês sabem qual foi a resposta do Trump? Nenhuma. Trump ignora o governo brasileiro, ignora o presidente Lula, porque o presidente Lula é um absoluto nada em termos mundiais. E é esta a indignação deles. O resultado prático vai ser o seguinte: censura no Brasil vai continuar existindo, porque ela é apoiada, instrumentalizada pelo PT, pelo governo Lula, pela Suprema Corte. Se não há liberdade de expressão, não há democracia. Se há um poder sem freio, a democracia já não existe. Aqui vai continuar, lá fora não. É só eles que acham que eles podem fazer alianças internacionais a pressionar o governo no Brasil. Fizeram isso o tempo inteiro quando o presidente Bolsonaro estava aqui. A diversão deles era trazer o Macron pro Brasil para falar mal do Bolsonaro. Fizeram isso o tempo inteiro. E agora eles estão indignados. Mas como nem tudo é 100% de discordância, deputada Sofia, algumas coisas nós concordamos. A primeira é o senador Marcos Duval. Ele está claramente fora do eixo. Vocês sabem que o senador Marcos Duval foi punido, foi multado em 50 milhões de reais. A senhora acha que tem alguma coisa que justifique uma multa de 50 milhões de reais? A senhora está vivendo em Nárnia. E a outra coisa que eu concordo com a senhora é de que nós temos que resolver os nossos problemas e não os americanos. Nós vamos fazê-lo dia 16 de março. A senhora sente na cadeira e assista a maior manifestação que a senhora já viu na história desse país, no Rio de Janeiro. Pois é, pessoal. A esquerda está desesperada, né? Porque está vendo a popularidade do Lula indo cada vez de mal a pior. Inclusive, saiu uma pesquisa há pouco tempo atrás mostrando que se as eleições fossem hoje e num cenário hipotético tivesse Bolsonaro e Lula, saiu ali no Paraná Pesquisas, o Bolsonaro ganhava de lavada. E depois, num outro cenário, colocaram inclusive o Tarcísio, e também o Tarcísio tem uma grande vantagem, uma grande chance. E aí, pessoal, a pergunta que fica é o seguinte: até quando eles vão esticar essa corda? Será que eles têm quanto mais de gordura para queimar? Porque realmente, cada dia que passa é um absurdo após o outro, é um escândalo após o outro. E nós vimos agora há pouco tempo, né, a fala ali do Donald Trump, naquela reunião ali bilateral ali com o Zelensky. Você viu ali a postura do Donald Trump, e se ele está batendo de frente assim com um presidente de um país ali, um chefe de uma nação que está em guerra, quanto mais com o Brasil, pessoal, quanto mais com as autoridades do Brasil. O Donald Trump não veio para a brincadeira. Ele quer mudar, em primeiro lugar, a situação dos Estados Unidos, que hoje não é das melhores, já foi muito melhor do que hoje, e para isso ele vai passar por cima de quem for. E o problema, pessoal, é que o Alexandre de Moraes não mexeu somente com o povo brasileiro, mas ele mexeu com empresas norte-americanas e com brasileiros que estão ali exilados nos Estados Unidos. E não tem jeito, pessoal. Se tem uma coisa que o americano respeita, é o seu espaço, é os seus limites. E aí a empresa Rumble foi prejudicada, a empresa X do Elon Musk foi prejudicada, e eles não vão deixar barato e vão até no final. Se você olhar no passado, todas as guerras e batalhas que os Estados Unidos entrou, ele venceu. E agora não vai ser diferente. Inclusive, nós temos que lembrar aqui que aquela vez, quando a Janja mandou aquele recado lá para o Elon Musk, né, mandou ele para aquele lugar, o que aconteceu? O Elon Musk mandou um recado: vocês vão perder a próxima eleição. Não sei se vocês se lembram dessa mensagem. E por que ele falou isso com tanta clareza e com tanta certeza? É porque, pessoal, hoje em dia, o que controla, o que domina e o que dita a
informação para a população é justamente as redes sociais. Antigamente eram os jornais, depois a televisão, só que agora o que comanda é as redes sociais. E aí o Donald Trump tem grande influência sobre as big techs ali de tecnologia e as empresas de redes sociais, como por exemplo a Rumble, como por exemplo o Twitter, que é o X hoje do Elon Musk, como por exemplo as empresas de Mark Zuckerberg, que tem ali o Instagram, tem o WhatsApp e o Facebook e várias outras. Então, pessoal, a briga está aí, está feia e eu tenho certeza que Moraes e Lula daqui a pouco vão começar a recuar, porque não tem como, o arsenal norte-americano é muito maior do que o nosso, tá bom? Olha só, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, tem um botão aqui, se inscreva, e eu vou pedir outra coisa. Pega o link desse vídeo, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp, faz esse favor, porque nós precisamos mostrar a verdade. Muitos, às vezes, vão para um almoço de família, para uma festa de final de ano, para um aniversário, e ficam ali discutindo política. Melhor do que isso é você pegar o link aqui e mandar lá no grupo da família, no grupo do trabalho, porque aí eles vão ouvir a verdade e de repente a mente pode abrir e a gente começar uma mudança, tá bom? Faça esse favor, se inscreva no canal e tamo junto.